Manuel, estamos aqui em Las Vegas, falta um dia para o Driving Sales Executive Summit e resolvemos fazer aquilo que é, no fundo, a base do World Shopper, que é cliente mistério. Fomos fazer cliente mistério a um dos retalhistas mais importantes do país em termos de veículos usados, a CarMax. E o Manuel vai contar a história detalhadamente de cada um dos aspectos. Como é que foi o primeiro passo? Bom, o primeiro passo foi nós entrarmos no website da CarMax, começámos a selecionar veículos, até que chegámos à altura que encontramos um que era um Toyota Camry de 2013, que nos parecia interessante. E curioso é que vimos logo um botão para reservar o carro. Certo. E tomámos essa medida de clicar no botão para reservar o carro. Faziam 2 ou 3 perguntas adicionais para pôr um vistozinho, se tínhamos retoma, se íamos recorrer a financiamento e se queríamos fazer test drive. Ora, a gente selecionou, não temos retoma, fomos de táxi para lá, selecionámos a opção de fazer o test drive e fizemos a reserva do carro no website da CarMax. Antes de chegarmos à CarMax, quando já tínhamos reservado no tal website, recebemos um primeiro e-mail, certo? Recebemos um primeiro e-mail, que era o e-mail precisamente a resumir, a confirmar o test drive, a hora, o local, a indicar-nos como é que nós poderíamos ir ter à CarMax e pronto, saímos do hotel, apanhámos um táxi e lá fomos nós para a CarMax. Entretanto, recebemos um segundo e-mail. Recebemos um segundo e-mail, esse muito mais personalizado, porque já era um e-mail pessoal com o meu nome, assinado pelo Brett Fitzgerald, que é o vendedor que nos ia acolher na CarMax, e uma coisa muito curiosa nesse e-mail é que tinha algumas perguntas de qualificação. De identificação das necessidades do cliente. Exatamente. Quando é que tínhamos entrado em processo de compra, o que é que nos levou a optar por aquele carro, ou seja, já vinha algumas perguntas a tentar qualificar o negócio para preparar a nossa chegada à CarMax. Reparem como é possível, mesmo à distância, ir preparando a visita e ganhando tempo. No fundo é ganhando tempo para uma fase importantíssima que é a identificação das necessidades do cliente. Chegámos à CarMax, fomos logo atendidos. Portanto, chegámos também a uma recepcionista, mostrámos um mail, dissemos que vinhamos ter com o Brett e o Brett apareceu logo, simpaticamente, a acolher-nos, a dar-nos as boas-vindas e pronto, e aí começou o processo. Nós sentámos numa mesa, mas passado pouco tempo já estávamos no parking lot. A primeira medida que foi, o nosso objetivo era ir fazer o test drive e realmente foi o que aconteceu. Pediram-nos a carta de condução para cadastrar no sistema e a partir daí fomos para o showroom, para o parque, onde estamos a falar de um parque que vende cerca de 400 carros usados por mês e era um mar de carros e lá fomos nós. Organizado por marcas, curiosamente, Organizado certo? por marcas, exatamente. Os Toyotas estavam todos arrumados lá numa determinada parte do parque. Detectámos logo aquele veículo em causa, o carro não estava assim, numas condições fabulosas, não é? Não, aliás, levantámos algumas questões relativamente a pequenos riscos, pequenas coisinhas, e eles disseram-nos não, que aquilo cumpria com os estándares da CarMax e, portanto, era nas condições em que estava. Não é? Manel, esse tipo de resposta dele já denota aquilo que depois nós notámos no resto da visita. Eles têm sempre resposta pronta e vê-se que é uma resposta estudada. É uma resposta que segue um processo, ou seja, no fundo a forma como a CarMax se anuncia no mercado é aquilo que as pessoas depois vão encontrar lá quando visitam a concessão, não é? Portanto, sempre respostas muito orientadas, muito objetivas, não é? Bom, depois fizemos um test drive ao carro. Mas há uma coisa muito gira antes do test drive. Claro, é verdade, tens toda a razão. É que chegámos lá e já pensávamos que tínhamos comprado o carro, não é? Chegámos lá e tinha uma bengala no para-brisas do carro, eu já vou mostrar, mas tinha uma bengala que dizia vendido, tinha o meu nome, tinha a data e tinha a hora que tínhamos marcado o test drive. Tem os detalhes todos. Isto era o que estava
no para-brisas do carro pendurado no espelho. Portanto, a sensação que o cliente tem quando chega a um carro que diz sold e que tem o seu próprio nome é que já ali quase um compromisso, não é? Portanto, faz-me lembrar aquele conceito que o Joe Verde falava nas suas ações de formação, que era a venda conceptual, ou seja, expor o cliente a uma decisão de compra para perceber até que ponto, que nível de envolvimento é que ele já tem com o carro. Muito interessante. E lá arrancámos nós para o test drive. Arrancámos para o test drive, foi tranquilo. Curiosamente, o vendedor trazia as suas placas de matrícula ao pescoço, não é? Para fazer o test drive. É porque os carros aqui nos Estados Unidos, a matrícula é das pessoas, não é dos carros. Portanto, a placa que estava no carro era uma placa da CarMax. E certo. Ele trazia a sua matrícula ao pescoço pendurada e lá fomos nós fazer o test drive. Se algum polícia mandasse parar, estava ali a matrícula para mostrar. Bom, chegámos do test drive e então o Manuel começou com as perguntas difíceis. Antes das perguntas difíceis, uma coisa que achei bastante interessante foi que eles nos entregaram uma brochura, Welcome to CarMax, em que tem aqui alguma explicação porque é que a CarMax é diferente, ou seja, não discutem preços porque têm os melhores preços do mercado e monitorizam o mercado. Tudo muito focado na simplicidade do processo? Na simplicidade, na transparência e na falta de pressão para a venda, que tem um pessoal amigável, friendly people, stress-free financing, ou seja, não há stress a negociar as condições de financiamento. Também avaliam a retoma, mesmo que não se compre um carro na CarMax, eles avaliam a retoma e compram o carro do cliente, independentemente de comprarem um carro ou não. Depois tem aqui uma série de informação acerca do Find Your Car, mas também permite procurar carros noutros pontos de venda e eles garantem o transporte de uns parques para os outros. Aliás, a sensação que o cliente tem quando está nesta estrutura é que é uma estrutura altamente profissionalizada. Isto poderia ser perfeitamente um concessionário de veículos novos a funcionar no âmbito dos veículos usados. Sim. E a parte final é relativamente à questão das garantias, o que é que cobre e o que é que não cobre. Aqui fizemos logo algumas perguntas, que é, e desconto? Como bons portugueses, fizemos logo a pergunta fatídica. Eles já vão anunciando que não negociam o preço, que o preço é fixo, mas nós, como bons portugueses e conhecendo a realidade do mercado português, tínhamos que forçar a nota. Já vão anunciando desde o website, ou seja, desde as primeiras pesquisas que nós estamos conscientes que ali não há margem de negociação. Mas depois de fazeres a pergunta, o que é que aconteceu? Como é que ele respondeu? Bom, ele respondeu de uma forma bastante simples. Primeiro, que os preços eram estudados pelo headquarter e que não havia forma de negociar os preços, mas a principal razão para trabalhar em preço fixo era uma questão de transparência, ou seja, se chegar o Manuel Madeira, que é um artista de negociação de preços, ou a chegar a Tialis, que não tem essa capacidade negocial, todos os clientes têm direito a um preço justo, e é um preço que está anunciado e um preço que está enquadrado com a realidade do mercado. Mais uma vez, uma resposta estruturada, uma resposta estudada, não é? E que vai direitinho àquilo que o cliente queria ouvir, ou pelo menos que precisava ouvir em relação à pergunta que foi colocada. Colocámos mais perguntas ainda nesta fase, ainda não estávamos na secretária, mas questionámos também com a questão da garantia. Disse, e garantia, como é que é? O Manel foi dizendo que estávamos a fazer tantas perguntas porque éramos estrangeiros e estávamos habituados a um sistema diferente, mas somos latinos, não compramos sem negociar. Serviu para perceber exatamente contra os nossos princípios, se não nos fizerem desconto é porque não gostam de nós. Mas nada disso valeu. Nada disso valeu. No fundo, em termos de garantia, o que ele me foi dizer é que no estado do Nevada não há qualquer obrigação legal de garantia para o cliente, ou seja, mas a CarMax, como é uma empresa estruturada e que está por trás de produto que sabem que tem qualidade, dão dois tipos de garantia. Um tipo de garantia é o 5 dias money back, ou seja, a pessoa durante 5 dias pode devolver o carro. Esta garantia dos 5 dias até serve para ele como, disse o segundo vendedor, aliás, o primeiro vendedor, que servia como alternativa ao test drive, porque se não puderem fazer o test drive por qualquer motivo, levam o carro e ao fim de 5 dias, se não estiverem satisfeitos, podem devolvê-lo. Não gosta, devolve, mas eu forcei mesmo a nota, mas é mesmo assim. Sim, não tem penalizações. Sim.
Eles disseram, não tem penalizações nenhumas, não gosta, devolve e recebe o dinheiro, não tem discussão. E anunciam isso com muita transparência e, na realidade, é assim que funciona e somos tentados a crer que é mesmo assim que funciona, pelo que nos foi dito. Outra questão que ele nos informou sobre a questão da garantia foi que a CarMax dá 30 dias de garantia, ou seja, não havendo obrigação legal, durante 30 dias eles dão uma garantia de cobertura mecânica. Ou seja, a garantia que nos impressionou inicialmente por ser demasiadamente curta àquela que nós estamos habituados em Portugal, na realidade é uma exceção face àquilo que é obrigação aqui no estado do Nevada. E foi-nos dizendo ainda mais. Eu disse, mas isso é pouco, porque nós na Europa temos 2 anos de garantia e 1 ano de garantia nos usados com acordo de redução de preço e tal. E ele disse, não, aqui o cliente pode optar, porque nós temos várias soluções em termos de garantia e o cliente escolhe aquela que é mais conveniente para ele e paga o que tiver a pagar por essa garantia. Também deu informações importantes em relação ao pós-venda, nomeadamente da possibilidade do cliente poder assistir o seu carro em vários pontos de venda. A CarMax está representada em muitos estados, em quase todos os estados, penso eu, e além disso há outras empresas que fazem parte, que estão associadas e onde se pode também assistir o carro. Essa explicação foi-nos dada quando fomos para a secretária. Só para terem uma ideia, tivemos neste parque da CarMax aqui em Saara West, mas em Las Vegas há outro parque em Anderson. Portanto, só aqui em Las Vegas só nesta cidade há 2 grandes parques da CarMax que em conjunto vendem cerca de 1000 carros por mês. Portanto, é uma organização de grande escala. Fomos para a secretária. Fomos para a secretária, só para dar uma ideia, já que não pudemos filmar dentro das instalações, aquelas instalações, a parte fechada, tem cerca de quê? 40 secretárias? Tem 40, 50 secretárias e nós fomos às 9h30 da manhã, que é uma hora de pouco tráfego, e tinha aí cerca de 20, 30 vendedores a trabalhar. Mas às 10h30, 11 horas, quando estávamos a finalizar o processo, já estava praticamente cheio. Já estava a casa cheia. Olha, e o que é que aconteceu na secretária? O que aconteceu na secretária é que nós começámos a tentar avançar um bocadinho na formalização da compra e ver as coisas escritas, quanto é que tínhamos a pagar, se era só aquele preço, se havia taxas, se havia isto, se havia aquilo. E uma das coisas que ele nos deu logo de imediato foi um relatório autocheque em que conta um bocadinho da história do carro, conta a origem do carro, de onde é que aquele carro veio, ou seja, este carro era um carro de uma gestora de frotas, conta também se este carro foi objeto de campanhas de serviço por parte do fabricante, conta também o relatório em termos se teve acidentes ou não, conta também os proprietários que teve anterior e todo o seu histórico de manutenção, onde é que fez, o que é que fez, por aí fora. Ou seja, no fundo, é um relatório que credibiliza bastante o carro e o cliente tem uma consciência do que é que está a comprar, não só do estado do carro, mas também o que passou antes. Mais uma forte componente da transparência do processo. O cliente tem a noção perfeita daquilo que está a comprar com muita segurança. E depois... Mas o Manuel continuou a interrogar fortemente o vendedor e perguntava tudo sobre garantias, sobre seguros, não faltou nenhuma pergunta. Ele, quando nos explica as condições do negócio, em termos de preços, taxas e tal, já nos apresenta uma proposta de venda preenchida. Pois, se o cliente quiser tomar a decisão, é só assinar porque está tudo explicado. Ou seja, está a informar, mas simultaneamente já o processo está a caminhar para o fecho do negócio. O preço do carro, o FII que eles cobram para legalizar, que são $299, os impostos cobrados pelo Estado, que neste caso cobra no Estado do Nevada são 8% do preço do carro, é paga adicional e, portanto, apresentou-nos o preço final com a proposta de venda. Olha, Manel, e já que falas em fecho do negócio, uma coisa que achei curiosa neste processo é que eles perguntaram várias, sem fazerem pressão, sem o cliente sentir pressão comercial, perguntaram várias vezes se quer mesmo comprar o carro. Vai comprar o carro? Compraram, até quando estávamos a ir embora, não vai levar o carro? Quer dizer... Nós, não hesitam em... Nós não íamos comprar. Certo. Relativamente à questão do pagamento, começámos a levantar algumas questões relativamente ao pagamento. Ok, isto é o preço em dinheiro, em cash, e como é que é o financiamento? Bom, aí
levantou-se uma dificuldade, que é o facto de nós não sermos americanos, não termos número de segurança social, não termos um histórico de crédito já certo. existente. Mas, Manel, o que eu estou a dizer é que eles não hesitam em tentar fechar o negócio. Não, percebes? é uma coisa natural. Natural, quer dizer, sai tem naturalmente. Um processo Pois. e é natural, o cliente foi lá para comprar, não é? Exatamente. Não, eu às vezes ouço muito dizer nos estandes, este cliente só vai ver, não quer comprar nada, não sabe o que quer. Não, eles, acho que cabe ao vendedor tomar a iniciativa de propor o negócio ao cliente e pedir o fecho, mesmo sem grande nível de pressão. Mesmo neste contexto difícil para eles, que era um contexto de um cliente que não aparece lá todos os dias, que é um cliente que não aparece com uma documentação norte-americana e que, portanto, até deveria não ser um cliente muito óbvio para eles. No entanto, eles fizeram o processo como se fosse um cliente absolutamente normal. E nós a seguir começámos a perguntar pelas condições de financiamento, se podíamos pagar a prestações e por aí fora e tal. Com o levantamento que eles tinham feito, começaram por nos dizer que o preço do financiamento ia ser um bocadinho mais caro, porque tinha que ser uma companhia de crédito, neste caso era a Capital One, que aprovava financiamentos para estrangeiros sem autorizações de rendimento, sem comprovativos de rendimentos, sem green card, e portanto também tem crédito. Claro. Também tem crédito, ou seja, a pessoa que até no avião, nos Estados Unidos, pode comprar um carro a crédito. É impressionante, é muito diferente da nossa realidade. Exatamente. Aliás, nós vimos na janela traseira do carro, estava um sticker com informação sobre os vários níveis de taxas de crédito em função da qualidade do crédito do cliente. Isso é muito interessante, porque eles apresentavam mensalidades para uma taxa de juros de 3%, para uma de 8% e para uma de 18%. Ou seja, o preço é praticado em função do perfil de crédito do cliente. Melhores clientes com melhor histórico de crédito têm melhor preço do que clientes que acabaram de enterrar no avião, como é o nosso caso, não é? Muito bem, depois de passarmos por uma sala de espera que tinha os inevitáveis cafés, as máquinas de vending por aí fora, chamámos um Uber para nos levar de volta ao hotel, certo? É verdade. Bem, dissemos que com aquelas condições de crédito tínhamos que ir pensar, que voltávamos em novembro, que nos estávamos a instalar e tal, e chamámos o Uber para ir para o hotel. E quando chegámos ao Uber, conversa puxa conversa, normalmente os motoristas do Uber, neste caso uma motorista muito simpática, perguntou-nos o que é que nós tínhamos ido lá fazer. E o Manel disse, naturalmente, tínhamos feito um cliente mistério à CarMax. Curiosamente, a senhora tinha comprado um Dodge recentemente novo e tinha uma experiência para contar que comparava a experiência de compra num concessionário e na CarMax. E o que é que a senhora disse? A Érica tinha comprado um Dodge novo num concessionário e o marido tinha comprado um carro usado na CarMax, um Passat. Exatamente. E o que ela disse é que na CarMax o que lhes agrada é que o processo é simples, não existe uma pressão agressiva na venda, que é uma experiência completamente diferente do que ela teve no Dodge Dart. Ou seja, o vendedor a pressioná-la para fechar o negócio, quando ela deu a carta de condução para fazer o test drive e os documentos e a chave da retoma, o vendedor agarrou-se aos documentos e estava sempre a pôr dificuldades em devolver e pressionava com descontos e tinha que ser hoje por causa das campanhas e tal. Diz que a experiência é compradora de carros, gosta de carros, não gosta de comprar em concessionários aqui nos Estados Unidos, porque os vendedores são remunerados só numa base de comissão e de rentabilidade do negócio, e continuam a utilizar práticas de venda e de fecho de negócios extremamente agressivas. E que ela sente que na CarMax teve uma experiência completamente diferente. Portanto, basicamente o que nós sentimos na CarMax foi um processo muito virado para o cliente, um processo muito transparente, muito estruturado, muito profissional, e depois tivemos o selo da comprovação de um cliente real que, sem qualquer combinação, nos veio comprovar que aquilo que nós tínhamos sentido antes é sentido pela maior parte dos clientes. Foi esta a experiência no primeiro dia em Las Vegas. Amanhã vamos à Driving Sales Executive Summit e iremos ter outro vídeo. Outro tipo de conteúdos. Até amanhã. Adeus, até amanhã.